Verdadeiramente, como nossa irmã Malu falou, já podemos sentir a atmosfera espiritual do Espírito Santo agindo. Estamos com a presença da Priscila ali junto com a Camila. Seja bem-vinda aí, Deus abençoe. Estamos também com o nosso querido irmão Francisco, presbítero Francisco, e a irmã Dilene. Presbítero Francisco, na época que eu tive com o Covid, ele deu uma grande força aqui. Durante 2 domingos que eu estava com Covid, isso em novembro, eu ligava para ele: Francisco, tem como dar uma segurada lá, junto com os irmãos que estão lá, Francisco, eis-me aqui. E hoje ele vai trazer a palavra do Senhor. Queria chamar o presbítero Francisco Paiva, ele é um amigo, já de bastante tempo. Vou estar pondo as mãos sobre a vida dele, eu vou estar orando por ele nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar diante de Ti o Teu servo, Pai, que vem trazer uma palavra não dele, mas uma palavra vinda de Ti para os nossos corações. Eu tenho certeza que a Tua igreja, nessa noite, será abençoada por Ti, Senhor. Fala-nos, Senhor, que precisamos ouvir a Tua voz. Nosso coração precisa, Pai, da Tua palavra, e que cada coração que está aqui nessa noite esteja, ó Deus, faminto para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você está aí, pode dizer amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui. Deus, não é verdade? Irmãos, estão ouvindo direitinho? Glória a Deus. Eu sou convertido nas Assembleias de Deus, né? Então, a Assembleia de Deus é meio pentecostal, né? Tem que falar assim às vezes. Mas hoje eu estava falando com Deus, eu quero que a palavra hoje seja uma palavra do texto, e nós vamos ler a Bíblia e vamos extrair desse texto algo para nossas vidas, amém? Abra a Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, no segundo Evangelho de São Marcos. Quem não tem Bíblia, acho que o irmão vai colocar aqui, e você vai acompanhar a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a inerrante Palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, o texto sagrado. A Bíblia contém, ela é a Palavra de Deus. Amém? Então, quando se fala na Bíblia, quando se lê a Bíblia, nós devemos ter a maior reverência, o maior temor na hora da leitura. Se você puder ficar em pé com reverência à palavra de Deus, fique de pé. Marcos capítulo 4. Desculpa aí que eu não falei, o versículo 35. Jesus acalma uma grande tempestade. Evangelho de São Marcos, né? Os evangelhos falam assim, Evangelho de Marcos, mas é o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4, verso 5 em diante. 35 em diante. Glória a Deus. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam um contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram, disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E emudeceu o vento, e se aquietou, e fez-se grande bonança. Verso 40. Então lhe disses: Por que sois assim tímidos? Ele está fazendo uma pergunta: como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis sentar, amém? Estamos aqui diante de uma leitura e uma passagem quando Jesus, ele em sua trajetória, Deus na sua sabedoria, Deus é dotado de 3 atributos: ciência, presença e onipotente. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe, Deus pode todas as coisas e Deus conhece. Então Deus, ele na sua sabedoria, Deus já sabe o final antes do começo. Deus sabe do final antes do começo. Eles estavam ali e aonde Jesus se reunia, uma grande multidão se formava, porque havia muitas pessoas enfermas, havia muitas pessoas necessitadas de ser atendida por Jesus. E de sorte que aonde Jesus chegava, logo se aglomerava uma grande multidão. Jesus estava palestrando, ensinando as coisas do reino, acerca do reino de Deus. Vou abrir aqui só para fazer um pano de fundo, para nós darmos sentido o que nós queremos falar, nosso pensamento, nossa intenção. Jesus, ele veio para o povo judeu. Jesus Cristo de Nazaré veio para salvar e buscar aquele que tinha se perdido, a ovelha de Israel. Israel, a menina dos olhos de Deus, a nação judaica. Mas a Bíblia vai dizer que eles não aceitaram Jesus. Os judeus queriam Jesus que viesse uma carruagem real. Os judeus queriam Jesus que nascesse em um berço, de um trono, de uma linhagem real. Porque as profecias vão dizer sobre Davi, que o rei viria de Davi, das descendentes de Davi. E os judeus jamais, dentro de uma ótica humana, jamais aceitaria alguém que viesse de uma cidade tão desprezível, tão insignificante, porque ele não tinha, como dizer, sangue azul. Ele não era um cara que nasceu diante de uma diplomacia, não era nada. Ele nasce numa estribaria. Ele anda em cima de jumentos. A Bíblia vai dizer que Jesus, como na sua missão, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele deixou de ser Deus para ser um homem igual eu e você, para ser um ser humano com as dores, com necessidades
fisiológicas. Jesus, quando veio na terra, nós vemos em Jesus a sua deidade, a sua natureza, tanto divina quanto humana. E os governos temiam, porque Jesus ia implantar o seu reino. E muitas das vezes ele falava que o reino dele não era dessa terra. O reino dele era eterno. Por esta razão, quando ele nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Aquele endemoniado mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos para extinguir, para acabar com o rei. Maria e José, divinamente avisada pelo Espírito de Deus, pelo anjo, eles fogem, saem do território e vão para o Egito, se esconder, para passar esse período da matança das crianças. Você há de entender que nós estamos falando de um reino que não é o reino humano, não é terreno, não é uma política de governo, mas nós estamos falando de um Deus que traz o céu sobre nós, um governo dos céus, o governo de Deus. Você está aqui comigo, você pode dizer amém? É este Deus, é este governo, é este Cristo que queremos falar nessa noite sobre ele. Os judeus rejeitaram. E a Bíblia vai dizer em João, no capítulo, em João capítulo de número 1, o Evangelho, São João, ele veio para os que eram, mas os seus não receberam. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos aqueles, quanto o receberam, deu-lhe o direito, ortogou, chancelou o direito da paternidade. Existem 3 tipos de filho. Vamos entrar na mensagem. A mensagem, eu quero sintetizar muito ela hoje à noite, porque temos que fazer esse pano de fundo para uma tal tamanha compreensão. E a Bíblia vai dizer que existe 3 tipos de filho: o filho adotivo, o filho por geração e o filho de criação. Os anjos são filhos de Deus de criação. Jesus, o Filho, por obra do Divino Espírito Santo, o Filho gerado. E nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotados para Deus através de Jesus Cristo. Há uma diferença daquele que serve a Deus, há uma diferença daquele que não serve a Deus. A Bíblia vai dizer em Oséias: outra vez vereis a diferença daqueles que são de Deus e os que não são. Existem pessoas no mundo que são criatura de Deus, mas não são filhos. Só há um direito, só há um meio de se tornar filho de Deus, aceitando a palavra de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo esse plano de Deus, recebendo essa dádiva de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos esse entendimento. Nós vamos olhar a palavra agora. Jesus sai de um lugar onde havia multidão, e agora ele vai para o sul, costa sul, a margem, costa sul oriental do mar da Galileia, para fugir da multidão, para um breve repouso. Jesus, como homem, ele entra na embarcação e ele vai para a polpa, e ele vai para a polpa descansar. Eu vim de lá para cá e Deus me deu um tema para essa mensagem. Você não está sozinho.
Você não está sozinho nessa. Fala para alguém aí, o tema é esse. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Há uma embarcação que saiu do mar, ali da beira do mar, à margem, e ela começa a andar em mar adentro. Mas eu quero te informar nessa noite, te dar esse aviso, que você não está sozinho. A Bíblia vai dizer, com detalhes, que há outros barcos. O que a Bíblia vai dizer? Se aumentar o retorno, eu agradeço. Ó, final do versículo 36. E levantou assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. E o outro barco seguiam. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Sabe aquela melodia de alguém e dizer que as coisas só acontecem com a gente? Só a gente que passa por dificuldade, só a gente que passa por luta, só a gente. Parece que o mundo caiu sobre a nossa cabeça, parece que é só, né, pastor Rogério? A pessoa se acha, somente ela passa por vendaval da vida, por tempestade. Eu quero dizer que essa tempestade que se levantou nesse barco é uma tempestade. Há 3 tipos de tempestade. Há 3 tipos de tempestade. Se você não passou, desculpe, mas eu vou te informar, você vai passar. Desculpe, mas eu tenho que te falar isso. Há 3 tipos de tempestade, e se você não passou, você vai passar. A tempestade que é para testar a nossa fé. Jesus dormia no barco, e diz a Bíblia que estava tudo normal, ia tudo bem, eles estavam entrando mar adentro, mas de repente, formou-se um grande vendaval. Alguns estudiosos vão dizer que havia um redemoinho, que é para a mesma embarcação, para destruir a embarcação, para acabar com eles. Era um temporal, uma tempestade muito grande, e eles já estavam com as forças indo embora. A Bíblia vai dizer com detalhes que no barco, por as ondas ser grande com o vento, já tinha água dentro do barco. Eu quero te dizer, irmãos, que nesse momento, esses homens foi tomado de um pavor, de um medo. O medo na fé, o medo para a criança, tudo bem. Nós todos já tivemos medo de alguma coisa. Mas essa tempestade, ela vem para testar a fé dos discípulos. Essa tempestade aqui não era para a morte, mas era para uma instrução, uma aula prática de fé. Posso dizer assim, pastor? Jesus pegou os discípulos, falou, cara, vamos do outro lado ali, eu tenho uma missão para fazer, vem comigo, vamos dar um rolê, vamos do outro lado da margem. Olha quem esperava do outro lado, o gadareno, o endemoniado gadareno. Quantos já ouviram essa história do endemoniado gadareno? Quantos já ouviram? Quem não ouviu? Levanta a mão. Quem não ouviu? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O endemoniado gadareno era um homem, chefe de família, que vivia em sociedade. Mas os demônios vieram habitar no seu corpo. Esse homem, que morava do outro lado,
Jesus estava indo para lá, esse homem, ele vivia nos sepulcros. Esse endemoniado vivia no sepulcro, nu, porque alguém algemava ele, ele arrebentava tudo. Ele não podia ser preso. Esse homem não tinha família, não vivia em sociedade. Ele vivia nos sepulcros, cheio de demônios. Jesus chama os discípulos para uma aula prática. Vamos do outro lado. Meu irmão, o inferno se levantou para Jesus não chegar do outro lado. Ele colocou o quê? Um grande tempestade, um grande redemoinho para impedir de chegar. E vai ter coisa da nossa vida, irmão. Não é que está dando tudo errado, não. Escute isso, eu quero dizer, Deus está mandando dizer, não estava escrito. Não estava escrito isso. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite. Você crê? Se você crê, levanta a tua mão direita. Parece que é uma notícia atrás da outra. Parece que as coisas não vêm dando certo. E não tem saída. E está dando errado. Mas eu quero te dizer nessa noite que só parece, mas Deus está no controle. Você crê? Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não perde o controle da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele moço estava lá do outro lado, endemoniado, o gadareno. E Jesus falou, cara, vamos dar uma volta, vamos do outro lado. Era uma aula prática de fé. Ô irmão, quando tem vendaval, quando tem levante, quando as coisas não estão saindo certo, saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle. Não desista, não volte para trás, não pare no meio do caminho, não retroceda. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Ele vai comparar alguém que está caminhando e para pela luta e pelo primeiro embate da sua vida. Ele vai comparar como um cão que vomitou e foi lá e comeu o seu vômito. Ele vai comparar com um porco que acabou de sair da lama e volta para se lamear. É aquele que para, aquele que desiste, aquele que retrocede. Deus não tem prazer na vida dele. Deus está mandando dizer para alguém nessa noite: sou eu o Deus da tua vida. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Aleluia. É Ele que está no comando. Você pode dizer amém? É Ele que está no comando. Ainda que pense que Ele está dormindo. Ele estava deitado. Ele estava descansando. Mas tudo está no controle dele. A Bíblia vai dizer que ele, ao levantar, ao ser ali incomodado, disse: mestre, acorda, mestre. Olha, nós vamos perecer, todos morrer. Acorda, mestre. Desperta aí, mestre. Acaso o senhor gostaria que todos nós morrêssemos? Está dizendo até com ele também, né? Irmão, Deus não perdeu o controle. Deus está esperando as nossas atitudes de fé. Aleluia. Deus está mandando dizer a alguém nessa noite: mostra a tua atitude de fé, mostra quem você tem crido, mostra o Deus que você serve, mostra em quem você tem crido. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 moços jovens judeus que viviam na Babilônia, preso, escravo, servia ao rei, e alguém inventou uma história lá: se não adorasse a imagem que o rei levantou, ia pegar os 3 jovens e jogar dentro daquela fornalha de fogo ardente.
Fizeram o cerimonial naquela grande festa para celebrar aquela estátua, e aqueles 3 jovens estavam ali, era um dos funcionários daquele país, e eles disseram assim: olha, quando você ouvir a música, quando você ver o pífaro, a gaita, quando você ver todos os instrumentos de fole, vocês se dobram diante e diz: grande é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, né? E ele disse assim: olha, nós não nos prostraremos a ninguém, porque nós sabemos no Deus que nós temos crido. Ô irmão, não se dobre, não se prostre, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que alguém ali foi avisar o rei, dizendo: olha, tem 3 moços aí, e eles são judeus. Podia dizer assim: eles são crentes lá da igreja Ágape, do pastor Rogério. Você pode dizer amém? Meu Deus, será que tem alguém aqui que tem essa fé desses 3 jovens? Olha, avisaram o rei que eles não se dobraram. Aí o rei deu mais uma chance, né? O rei deu mais uma chance. Ó, fala para eles que se eles não se dobrar agora nós vamos jogar eles. E ele disse assim: ó rei, nós não temos que responder nada sobre isso aí, esse negócio aí de adorar a imagem, nós não temos nada que dar satisfação, nós não temos nada que responder sobre isso, porque o Deus que nós servimos vai nos livrar da tua mão, rei. Fica sabendo, rei, que nós não nos prostraremos a nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Amém, igreja? É lá no mundão, é lá no Egito, lá fora, Babilônia. Eu e você temos que provar e mostrar o Deus que nós servimos. Você é crente? Você é cristã? Sou cristão. E o cara lá endemoniado for te mandar embora, não for fechar o negócio com você, talvez você tenha um grande negócio para fechar, você vai fechar um grande contrato, mas o cara lá bate a cumbuca, o cara lá é endemoniado, mas o cara, quando ele soube que você é cristão, ele quer desfazer do negócio. Não se preocupa não, irmão, não se preocupe, que o Deus que você serve, aleluia, Ele é o Deus da providência na tua vida. Ele não vai deixar faltar nada. Ele é o Deus que abençoa os seus filhos. Aí diz a Bíblia, irmão, que pegaram os 3 moços, aqueles homens fortes, parrudos, quando foram lançar lá naquela fornalha, aqueles moços foram consumidos pelo calor da fornalha de fogo ardente, porque o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E aqueles moços pularam lá dentro daquela fornalha de fogo ardente e começou a passear. E o rei, levantando, olhou lá para dentro da fornalha e tinha um 4º homem. E o 4º homem era a semelhança dos deuses, era Jesus Cristo, dentro da fornalha de fogo ardente. Amém, igreja? Por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías: se passares pelo fogo, nem chama alguma arderá em ti. Se passares pelo rio, ele não te submergirão. Você está aí, você crê? Amém? Amém? Deus, se passares pelo rio, ele não te submergirão. Olha lá, eles estão na embarcação para ir para o outro lado. Eu estou encerrando. Eles estão caminhando ao encontro do endemoniado gadareno. E diz a Bíblia que Jesus acorda. Bote lá. Versículo. Olha só, Jesus estava na polpa dormindo, verso 38. Sobre o travesseiro. E o despertaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele respondendo e repreendendo o vento. E ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Calma-te. E logo o mar
se acalmou. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E houve grande, mas não é isso aqui, ó, irmão. Olha o versículo seguinte. Bota aí que a tua tradução está melhor. E ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? O que Jesus esperava deles? Uma ação, uma atitude de fé. Era eles que tinha que falar ao vento: cala-te, aquieta-te, em nome daquele que está deitado aqui, daquele que está descansando aqui, em nome de Jesus. Irmão, o mundo espiritual, grava isso pelo amor de Deus. O mundo espiritual ele ouve, o mundo espiritual ele vê, e o mundo espiritual fala. Amém? Então você e eu, é uma batalha no mundo espiritual, é uma guerra no mundo espiritual, mas as nossas palavras, elas são fonema de autorização, são fonemas de autorização. Quando você fala, Deus, ele honra a tua palavra. Você fala, Deus fala assim: tá aí, eu concordo com essa palavra, eu estou em cima dessa palavra, eu concordo com a minha filha, eu concordo com o meu servo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora veio o versículo seguinte: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? É triste dizer, alguém que serve a um Deus, a um mestre, a um Senhor, e não o conhece. É triste, irmão, para alguém que serve a um Deus e não conhece o poder, a ação desse Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, nessa igreja, que há um povo aqui, aleluia, que conhece esse Deus, aleluia, que conhece o poder desse Deus, aleluia, que adora esse Deus, que serve esse Deus, aleluia. Jesus estava esperando, irmão. Há 3 tipos de tempestade. Essa aqui é a tempestade da fé. Às vezes nós somos surpreendidos pela tempestade da fé. Mas a segunda tempestade é a tempestade que nós mesmos nos colocamos nela. A segunda tempestade é aquela que nós mesmos nos colocamos nela. Você lembra de alguém, personagem na Bíblia? Um homem chamado Jonas. Jonas, escute isso. Nunca coloque um Jonas. Desculpa se tem algum parente. É a Bíblia. Eu estou falando do personagem bíblico. A Bíblia vai dizer que Jonas recebe uma missão de Deus para ir para Nínive, para pregar a cidade, o arrependimento para aquela cidade. O que faz Jonas? Vai no cais do porto, e ali compra uma passagem para onde? Para Tarsis. Era para ele ir para onde Deus mandou. Tem muita gente que passa vento. Por que as coisas não estão dando certo? Por que está assim? Por que não acontece? Eu oro, eu jejum, eu faço tudo. Por que não está acontecendo? Porque não está obedecendo. Jonas pega o barco, vai para o porão do barco, deita ali, né? E vai para Tarsis. E a Bíblia vai dizer que levantou-se um grande tempestade no mar. A Bíblia vai dizer que, dando prejuízo aos navegantes, o comandante da embarcação começou a jogar fora alguns alimentos, alguns pertences dos tripulantes, porque senão o barco afundava. Grande era a tempestade.
Mas quem provocou isso? Jonas. Está entendendo? Você está entendendo? Tem pessoas na nossa vida que chegam até nós e traz grandes ruínas, né? E às vezes a gente teima em permanecer com Jonas dentro do nosso barco, dentro da nossa casa. É você amparando alguém que não quer nada com a vida, não quer nada com nada. Não quer nada, cara. Acorda, vai pegar um emprego, cara. Acorda, vai fazer alguma coisa. Não quer nada com nada. Só quer comer e ficar com o papo para cima, com a barriga para cima. E a Bíblia vai dizer que eles fizeram ali tipo um sorteio para ver o que dano estava acontecendo ali, que causa estava acontecendo ali, quem era o culpado. Quem era o culpado? E descobriram. E caiu sobre o nome de Jonas. Chamaram assim: declara quem tu é, que povo é teu, que Deus tu serve. Declara-nos agora. Aí ele vai dizer: eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo, eu fui convidado por Deus, intimado por Deus para ir para Nínive, e eu peguei por minha própria vontade, eu fui para Tarsis. Irmão, tem muita gente na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional, ao Jonas. Errado. E pior, trazendo prejuízo para os outros, trazendo danos para os outros. Aí a Bíblia vai dizer que ele falou assim: o culpado aqui sou eu, me joga no mar. Aí você vai lembrar nessa história que o grande peixe engoliu Jonas. Vai ser essa história que fala: o grande peixe engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias na boca, dentro do peixe. Aí você vai ler o livro de Jonas, capítulo 2 de Jonas, fala só sobre oração. Jonas se arrepende, Jonas ora, Jonas lá do fundo lá da boca, lá dentro do peixe, lá no fundo do mar, Jonas clama por misericórdia, clama por graça de Deus. E no capítulo 2 todo, Jonas orando, se arrependendo. Aí no capítulo 3, Deus fala assim: vai lá, baleia. Deus dá ordem à baleia: vai lá, baleia, o grande peixe, assim como você queira. Vai lá, joga Jonas lá em Nínive. Aí ele caiu na praia de Nínive, entrou na cidade, pregou arrependimento, e Deus fez grande coisa naquele lugar. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite nesse lugar? Mudar a tua história. Aleluia, Deus quer mudar o teu destino. Você tomou o destino errado. Você tomou a decisão errada. Às vezes você não tomou, mas foi levado a tomar essa decisão. E eu estou aqui nessa noite, diante de Deus, debaixo de uma palavra profética para a tua vida. Deus vai dar rumo, Deus vai dar direção para a tua vida nessa noite. Aleluia, Deus vai te dar direção numa vida sentimental, Deus vai te dar direção numa vida profissional, Deus vai te dar direção numa vida secular, Deus vai dar direção para a tua vida nessa noite. Aleluia, nem tudo está perdido. Se tua vida não está ao léu, Deus está nessa noite no comando. Aleluia, dizendo aqui: eu estou com o remo. Eu estou com o remo. Deixa eu guiar teu barco. Deixa eu conduzir a tua vida. Aleluia. Aquele que se deixa Deus conduzir a vida. Ô irmão, tudo na mão dele funciona. A Bíblia vai dizer: sem mim nada podeis ter. Aleluia. Deus está nessa noite. Curve a tua cabeça. Hoje tem Santa Ceia, né, pastor? Glória a Deus. Curve a tua cabeça. Aleluia. Quem falou que não vai dar certo? Eu tenho uma palavra liberada dos céus sobre a tua vida hoje. Aonde colocar as tuas mãos? Você pode erguer a tua mão, mesmo com você com os olhos fechados. Levanta a tua mão. Quem falou que não vai? Eu quero orar nessa noite. Eu quero declarar uma unção, aleluia, de propriedade, de posse sobre a tua vida nessa noite.
Deus está mandando dizer: você vai possuir sim, que você vai possuir sim, que você vai conquistar sim. Ele nessa noite está dizendo: o cabo, o leme, o remo da tua vida está nas minhas mãos. E Deus está ungindo a tua mão, aleluia, para a peleja. Deus está ungindo as tuas mãos para a conquista. Aonde colocar as tuas mãos, abençoado será. Eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro em nome do Senhor, que aonde tu colocar as mãos, abençoado será. Deus vai transformar, Deus vai mudar da água para o vinho hoje. Coloca a tua mão naquilo que você almeja, coloca a tua mão, aqueles papéis, coloca os papéis. Você quer cura, coloca a tua mão sobre a enfermidade. Você quer vender, quer fazer um grande negócio, coloca diante do Senhor esse projeto. Aleluia, Deus está essa noite, aleluia, uma chave de vitória, aleluia, uma chave de conquista. Glória a Deus, aleluia. E Deus está mandando dizer: mãos, pés e conquista, e mãos, aleluia, que possui. Olhe para cá, olhe para cá. O Senhor disse a Josué: aonde colocar a planta dos teus pés, aonde colocar a planta dos teus pés, ali eu te darei por herança. Aonde colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança. Pés, conquista. Aleluia, começa a determinar hoje. Começa a determinar hoje o rumo da tua vida. Deus, olha aqui, eu estou colocando diante do Senhor. Eu vou tomar posse, eu vou possuir, eu vou conquistar. Aleluia, nada de engessado. Deus está tirando o gesso. Eu vi aqui nessa noite, Deus como um grande médico, enfermeiro, cortando os gessos. Olha aqui essa revelação. Levanta a tua mão para receber essa revelação. Deus estava aqui, cortando alguém que estava engessado. Mas o mundo espiritual quer que você fique engessado. Mas eu venho te dizer nessa noite: o Senhor já cortou esse gesso. O Senhor já te desprendeu nessa noite. Aleluia. Você é como uma flecha na mão do arqueiro nessa noite. Deus te coloca como uma flecha. Aleluia, para a conquista, irmão. Nada vai te deter, nada vai te parar, nada vai conseguir prender você. Você crê? Pode dar uma salva de palma? Você crê? Você crê? Fala alguma coisa aí para Deus. Fala alguma coisa aí para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa aula prática desses discípulos, Jesus precisava que eles tivessem fé. Nessa noite eu quero dizer: a fé, ela remove montanhas. A fé, ela muda toda a história. A Bíblia diz que Abraão creu, por isso serviu a Deus. Abraão seguiu o Senhor. Deus chama Abraão, diz assim: Abraão, qual o nome do senhor? Você não mais, hoje, me empresta uma ilustração. Vem cá, Fernando. Fernando não é mais Fernando, ele é Abraão. Só hoje, tá? Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vem comigo e vai para uma terra que você não conhece. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece. A Bíblia diz que Abraão criou em Deus. É loucura, né? Você ser chamado, você ser chamada, você ser chamada para algo que você ainda não conhece.
mas Ele vai te mostrar. Mas o importante é você crer, você acreditar. Deus está falando assim: vem, vem, Abraão, vem para mim, Abraão, saia da tua parentela, sai do meio do teu povo, vem, Abraão, porque eu vou mostrar para você, Abraão, uma terra que você não conhece, uma terra que mana leite e mel. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Aleluia. Deus está chamando alguém nessa noite a ser Abraão nessa terra, porque a Bíblia diz que nós somos abençoados em Abraão. Nós somos abençoados em Abraão. Abraão, herói da fé. Depois você lê lá, Hebreus capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Heróis da fé, Abraão, mesmo sem sabendo para onde ele iria, ele creu e obedeceu e seguiu a Deus. Amém? Obrigado. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Rogério, quero agradecer a oportunidade. Quero que o Senhor fale mais no teu coração. O Espírito Santo de Deus ministre. Aleluia, aquilo que Ele quer para você. Deus quer abençoar a sua vida. Mas temos que crer. Jesus foi curar Vem para cá, Rogério. Jesus foi curar alguém. E ele diz assim: se você crer. Aí ele diz para Jesus: Senhor, me ajuda na minha credulidade. Jesus ia curar ele. Ele precisava de ter fé. Mas ele foi humilde. E ele disse: Senhor, me ajuda a crer como o Senhor. Me ajuda a ter essa fé. Me ajuda na minha credulidade. Me ajuda na minha pequenez de fé. Na minha fé pequena. É isso, irmão, que Deus quer. Quer te auxiliar, quer te ajudar, para que a tua fé vá evoluindo, vai aumentando. Deus vai testando você e vai dando as bênçãos que você precisa, os caminhos que você precisa trilhar. Amém? Uma salva de palmas e eu agradeço a oportunidade.